não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim, se eu não evangelizar. Texto conhecido, né? Então eu posso, esse é o versículo 16, posso pular lá para o versículo 22, na segunda parte, o versículo 22 inteiro. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Então, meus irmãos, no documento Diretrizes da Ação Pastoral, Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja, chamava antigamente da Ação Pastoral, agora é da Ação Evangelizadora. Os bispos reunidos em assembleia, há 2 anos atrás, eles começam assim a apresentação do documento. A igreja existe para evangelizar. Isso não é novidade, né? Papa Paulo VI, no documento Evangelho Nunciandi, é um evangelho, um documento que marcou época, está na origem de tudo aquilo que nós hoje refletimos sobre evangelização. Ali, naquela exortação do Papa Paulo VI, nós temos fundamento teórico de toda a reflexão hoje da Igreja da América Latina. Abro um parênteses aqui, da América Latina, que está se tornando reflexão da Igreja no mundo. Quando o Papa Francisco foi eleito, não existia o documento de Aparecida em língua italiana. Hoje é um best-seller o documento de Aparecida lá na Itália, porque eles querem saber qual é o pensamento do Santo Padre a respeito da pastoral. Ele foi um dos redatores do documento de Aparecida, é defensor de toda a orientação que Aparecida apresenta para a vida pastoral da igreja, no qual a pastoral familiar e a família tem um espaço muito importante dentro do documento. A família é o primeiro espaço de formação dos discípulos missionários. Voltando então, a igreja, ela existe para evangelizar. Eu pergunto para vocês uma coisa, estou chegando, como é que vocês chamam a ação de preparação dos noivos para o casamento, para o matrimônio? Vocês chamam de curso de noivos? Como é que é? Espera aí. Tem um punhado de nome, que bom. Preparação para o sacramento do matrimônio. Preparação para o sacramento do matrimônio. Catequese de preparação para o matrimônio. Oi? Acolhida dos noivos. Curso de noivos também. Tá. Então, quando fala catequese e quando fala acolhida, qual o formato que tem a catequese? Acontece de que forma? É num fim de semana? São encontros? Que jeito que é? Um dia, tá? Acolhida, que jeito que é? 7 encontros. 10 encontros. 9. Quem dá mais? 10
foi ganhando, dou-lhe uma. 10, ganhou. 5, tá bom. Tá. E o curso? Que jeito que é? Um dia também? Um final de semana. 9 encontros, carga horária, 1h30 no máximo cada encontro. Tá bom. Muito bem, gente. Então, em primeiro lugar, com relação à expressão curso de noivos, minha sugestão é que a gente passasse a chamar, porque curso tem uma dimensão intelectual muito forte na palavra curso. A gente faz curso para adquirir conteúdos, e esses conteúdos, normalmente a gente termina um curso com uma verificação de aprendizagem. Se aprendemos, se não aprendemos, a gente escreve um artigo, a gente faz uma monografia, a gente faz uma prova, para verificar se assimilamos intelectualmente os conteúdos. A proposta de todas essas modalidades aqui, ela não fica muito, não consegue se enquadrar na palavrinha curso. Então, e a linguagem, ela não é por acaso, ela é importante. Vocês vejam, as diretrizes chamavam diretrizes da ação pastoral e passaram a chamar diretrizes da ação evangelizadora. Não é só mudança de nome, é mudança de mentalidade, expressa com a mudança do nome. Mudou a mentalidade, mudou o jeito da gente se entender como igreja. E isso está expresso lá no título. Ação, diretrizes da ação evangelizadora da igreja. Então, é uma sugestão. Não quer dizer que a prática já não seja essa. Não quer dizer que a mudança do nome ela vai mudar totalmente a proposta. Eu acredito que a proposta até já seja de um encontro de formação. Porque o que nós visamos com a preparação pré-matrimonial é nos encontrarmos, seja num final de semana, num dia só, ou em etapas, para formarmos, para uma proposta de vivência, partilha de vida, testemunho, orientações sobre vivência Eu acho que dentro da pastoral pré-matrimonial, até tem coisa que poderia ser dada em curso. Por exemplo, um curso de aprendizado da utilização do método bíblico. Curso, daí é um curso mesmo, porque é uma metodologia comprovadamente eficaz, mas que precisa de uma orientação e de uma assimilação de conteúdo bastante séria, acessível a qualquer nível social, econômico, não precisa de ter faculdade para entender, mas precisa uma assimilação de conteúdo. Então, se for dar, transmitir, é um cursinho mesmo, é diferente, tá? Então, isso é a primeira coisa, acho que é uma abordagem. Segundo lugar, eu acho interessantíssimo que esteja acontecendo essas experiências de 5, de 7, de 9, de 10, isso é uma riqueza, Ao mesmo tempo, eu acho que aqui, nesse fórum, é a oportunidade de se iniciar uma tentativa de trabalho comum, para que a gente fale a mesma linguagem, É facinho da gente entender por que é importante a unidade. É só a gente comparar o macro, o grande, a diocese, com a experiência micro, com a própria família. O filho vem e fala: pai, me deixa jogar bola?
Não, você tem que estudar. Mãe, você não pode jogar bola? Pode ir? Ah, pode ir sim. Né? Tá, às vezes acontece o contrário. Só exemplo, tá? Às vezes é o contrário. Né? Às vezes é a mãe que está cobrando estudo e o pai que deixa o filho jogar bola. Tá? Essa incoerência produz uma inconsistência de educação. A educação fica inconsistente. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão falando a mesma linguagem. Né? Se eu for numa cidade como Ipatinga, que não está marcada na rua, de um lado da calçada está marcado de vermelho, porque é a paróquia Cristo Redentor, e do outro lado da calçada está marcado de amarelo, porque é a paróquia Cristo Libertador. Então, às vezes as pessoas nem sabem muito bem, às vezes elas frequentam uma terceira paróquia, não é nenhuma das duas, nem a do lado de cá, nem a do lado de lá, é a terceira, é a que ela gosta de ir, que ela frequenta, né? Se aqui é encontro, ali 5 dias e lá 10, né? Até interessante que produz oportunidade de escolha, mas pode parecer inconsistência de trabalho, pode parecer para quem é de fora, para quem não está acostumado, né? Eu acho que as diferenças, elas podem e devem existir desde que elas sejam refletidas, o que elas expressam. Eu, por exemplo, na minha última experiência de pároco, eu tinha na minha paróquia encontro de noivos 3 vezes por ano e catequese matrimonial para aqueles noivos que optassem, porque quem morava, noivo e noiva, morava na cidade, preferia a catequese. Agora, o noivo morava em São Paulo e a noiva em Pouso Alegre ou vice-versa, eles preferiam o encontro, porque era menos difícil deles resolver a questão da sua preparação matrimonial. Eu acho que a convivência das modalidades, ela é um serviço, ela presta um serviço, né? Lá em Pouso Alegre a gente partilhava a agenda nossa de encontros, de tal forma que a gente não precisava fazer muito encontro na paróquia, e na secretaria tinha o próximo encontro. Fazia-se o possível para ter em Pouso Alegre um encontro por mês, de tal forma que ninguém ficasse com dificuldade de participação por causa de uma data muito distante. Só vai ter encontro daqui 4 meses. Nossa, mas eu vou casar daqui 3. Então a pessoa tinha que procurar noutra cidade, com toda dificuldade. Isso é a primeira coisa, Eu comecei com o texto de São Paulo por 2 motivos. Em primeiro lugar, para uma coisa que eu tenho pedido em todo lugar que eu vou, depois do sínodo sobre a palavra de Deus e da exortação apostólica do Papa Bento XVI sobre a palavra de Deus na vida e na ação da igreja, ele pediu que a gente não fizesse só cursos de Bíblia, encontros de espiritualidade bíblica e coisa e tal, pastoral bíblica, mas que a gente fizesse a animação bíblica de toda a pastoral. Que a Sagrada Escritura fosse a alma de toda a ação pastoral, Então, eu proponho que em todos os encontros, reuniões da pastoral familiar, desde os grupos de perseverança até os fóruns, encontros diocesanos, setoriais, a Bíblia, ela tenha um lugar de destaque, e todos os participantes, a gente nunca vá para qualquer ação de igreja sem o próprio exemplar da Sagrada Escritura. E que não comece, não termine um encontro, uma reunião, um fórum, um curso, sem que a palavra de Deus tenha o seu destaque. Não só porque hoje é o dia da Bíblia,
que eu estou falando isso. Não é só no mês de setembro a gente fazer isso, não. Fazer sempre. Animação bíblica da pastoral. Ao invés da gente ficar falando teorias práticas, simples, mas que mostram, educam, transformam a gente por dentro. E em segundo lugar, para dizer que a preparação, seja o formato que ela tiver, a preparação para o sacramento do matrimônio, ela é um ato de evangelização. Nós, vocês casais da pastoral familiar, vocês estão evangelizando. E não esqueçam disso, porque vocês têm conteúdos muito específicos para passar. Questão da formação sobre paternidade, maternidade responsável, questão do diálogo do casal, a sexualidade no matrimônio. Então, são temas muito específicos. Todos eles têm que ser perpassados pelo anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ter um caráter querigmático, porque vocês sabem melhor do que eu. Tenho certeza que vocês vão compreender muito melhor do que eu mesmo estou falando. A maioria dos casais que vocês atendem não são pessoas que estão todos os dias na igreja conosco. Precisam ser evangelizados. Jesus precisa ser proposto para esses casais. Eles precisam receber esse primeiro anúncio. Jesus como sentido para a vida, Jesus como fonte de graça, de amor, de presença, de salvação na vida pessoal do noivo e da noiva e na vida do casal que está se preparando para o sacramento do matrimônio. Então, qualquer preparação é um ato de ação evangelizadora e precisa ter uma dimensão querigmática, de proposta, de acolhida de Jesus na vida. Não pode ficar sem essa proposta. A pessoa precisa ser questionada. Você quer viver o amor de Deus na sua vida? Você quer, sem medo de imitar os nossos irmãos crentes, Você aceita Jesus no seu coração, afinal de contas? Sim ou não? Porque se você aceita, eu tenho algo para lhe dizer. Se você não aceitar, vai ficar muito difícil. O que eu vou falar vai ficar uma teoria que fica sem chão, qualquer orientação sobre a vida, sobre a moral cristã, sobre as orientações que vocês dão nos encontros, nas catequeses. Então, dimensão evangelizadora e querigmática. E a pastoral familiar, como um todo, e especificamente a pastoral familiar no seu braço, a pastoral familiar é uma coisa fantástica, ela tem dimensões complementares, mas são muitas dimensões, ela não tem uma ação só. Vocês estão aqui reunidos para refletir sobre uma dimensão das várias dimensões da pastoral familiar. É uma riqueza tremenda. Então, a pastoral familiar e a pastoral pré-matrimonial, ela precisa ter também uma dimensão vocacional e uma dimensão missionária. Eu falo primeiro da missionária. É missionária porque é evangelizadora, em primeiro lugar. Mas é missionária porque não se acomoda e não se ocupa somente daqueles casais de noivos que nos procuram, que vão à secretaria da nossa paróquia pedir o encontro.
Porque se nós trabalhamos só com esses noivos, nós estamos fazendo meramente ação pastoral, não é ação missionária. E o documento de Aparecida, que é o livrinho de cabeceira do Santo Padre, né? Então quem quiser caminhar com Francisco precisa, se já leu, reler, se não leu ainda, precisa ter o documento de Aparecida e fazer como ele fez com a Dilma e com a Cristina Kirchner, né? Olha, pega para você, não precisa ler inteiro não, dá uma olhada no índice, vê o que lhe interessa, leia pelo menos assuntos que lhe interessam. Se ele acha que tem coisa que interessa para duas chefes de Estado e de governo, será que não tem coisa que interessa para a gente naquele bendito documento? Tem sim. Então, se a gente quiser caminhar com Francisco, a gente tem que seguir a orientação de Aparecida. E Aparecida diz o seguinte, a respeito da missão continental. Nós vamos começar daqui a pouco o mês missionário. Missão não é fazer santas missões na nossa paróquia somente, celebrar o aniversário das santas missões populares, fazer mutirão de visitas às casas, fazer campanha missionária, trazer os redentoristas para fazer santas missões redentoristas na paróquia, enfim, missão não é isso. Nós temos que estar em um constante estado de missão, de tal forma que quando nos encontramos para fazer um planejamento de ação evangelizadora, nossa primeira preocupação, ou melhor, ocupação, são aqueles que não estão aqui. Nós temos que nos ocupar daqueles que nós precisamos chegar até eles e não esperar que eles venham até nós e peçam a preparação do matrimônio. Como é que nós vamos organizar a pastoral familiar e a pastoral pré-matrimonial para que ela seja missionária, para que ela se lance em missão? Isso é uma resposta que não é fácil de ser dada, mas é o que a igreja está pedindo de nós. Essa dimensão tem que estar presente, a dimensão missionária. No anúncio que fazemos, na ação evangelizadora que fazemos com aqueles que estão, porque eles precisam de receber o primeiro anúncio, mas também aqueles que não estão conscientes precisam ser de alguma forma atingidos por nós. É a nossa primeira responsabilidade, diz o documento de Aparecida. Primeira responsabilidade. Os que estão longe, a esses o Senhor nos envia. Isso é uma questão de postura de fé, de fidelidade ao envio, ao mandato missionário do Senhor. Dimensão vocacional. A dimensão vocacional, ela precisa estar presente. A dimensão vocacional, ela às vezes é esquecida. A proposta do mundo é fazer do amor unitivo de homem e mulher uma fonte de prazer e de realização pessoal. Eu vou ao outro, eu vou à outra para me realizar, para tirar do outro o meu bem-estar. O outro tem que oferecer para mim alegria, satisfação afetiva, psicológica, sexual. E tudo bem, então eu também ofereço para o outro isso. Mas vejam que quem está no centro é o indivíduo. E a nossa compreensão
completamente diferente. Nós cremos que vocês se encontraram um dia porque Deus os chamou para serem felizes, realizados, como marido e mulher. Vocação, chamado de Deus. Vocês responderam, ao responder sim, ao se enamorarem, ao se prepararem para o casamento, ao receberem o sacramento do matrimônio, ao gerarem e educarem seus filhos, vocês estão respondendo a um chamado de Deus, uma vocação. Quanto mais felizes e realizados vocês são, mais fiéis ao chamado de Deus, porque Deus quer que todos nós sejamos felizes. Então a dimensão vocacional é a dimensão que nos põe em ligação direta com Deus, a espiritualidade do matrimônio e do amor matrimonial, do amor familiar. Aí nós temos envolvidos duas dimensões da vocação, a dimensão humana e a dimensão cristã. Mas também existe a dimensão específica, que é a responsabilidade da família cuidar, que é a dimensão da realização pessoal, seja profissional, seja dentro do âmbito da igreja, do ministério, do serviço a que eu sou chamado. E dentro das vocações específicas, está faltando em nossas famílias abertura para a vocação específica e consagração específica de vida. A vocação à vida religiosa, a vocação à vida missionária, consagração total de vida à missão, a vocação presbiteral, especialmente porque hoje ninguém mais tem condições de ter 4, 5, 6, 10 filhos, e nessas famílias se ansiava, rezava-se o terço todo dia para que um dos 10 se tornasse freira ou padre. Eu sou o único filho homem da minha casa, tinha 2 irmãs já falecidas. Quando eu falei de entrar para o seminário, meu pai falou assim: mas o meu sobrenome então para em você? Você não vai gerar ninguém para levar o meu sobrenome para frente? Eu era um adolescente quando ouvi isso do meu pai. Isso daí há 20, 30 anos atrás. Imagina hoje. Mas a família precisa ter abertura. Por quê? Porque na nossa igreja certos bens espirituais dependem do ministro sagrado, e sem o ministro sagrado o nosso povo se sente como ovelha sem pastor. E a responsabilidade de vocês que estão evangelizando o mundo da família é ajudar a que essa questão seja refletida já na preparação para o matrimônio. Já na preparação para o matrimônio, isso precisa ser refletido e tematizado como proposta, como desafio. Muito importante. A respeito da pastoral familiar, mais ou menos era isso, essa palavrinha que eu gostaria de partilhar com vocês. Gostaria de lembrar que no ano de 2014, nós temos na vida da nossa igreja 2 coisas muito importantes. Primeiro, Assembleia de Pastoral. E eu preciso da participação de cada um de vocês em sua comunidade, em primeiro lugar. Depois, como pastoral familiar, certamente vocês serão chamados, será feita uma proposta da participação da pastoral familiar, de fazer assembleia também. Então preciso muito da participação de vocês, para que a família entre
nas reflexões da ação pastoral da nossa igreja nos próximos 4, 5 anos. Então a participação de vocês é essencial. Colocar dentro da comunidade da paróquia a dimensão família, e depois, como grupo específico de pastoral, ajudar nos níveis regional e diocesano a colocar a pastoral familiar no seu lugar de importância, e sem essa participação, sem o empenho de vocês, isso não vai acontecer. Então eu conto com vocês, tá bom? Tá? E o segundo, na festa da diocese abre-se o ano jubilar da diocese. Então a próxima festa será a celebração de abertura do jubileu de 50 anos de existência da nossa diocese. Nós precisamos resgatar a nossa história, celebrar a nossa história, e isso acontece se todos nós nos unirmos. Então já vamos nos preparando para assumirmos as assembleias comunitária, paroquial, regional e diocesana, e a celebração do jubileu. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou alguma reflexão, alguma ponderação? Pode falar. Tá bom. Oi? O senhor falou uma coisa muito importante para nós sobre o dia, um dia. E o senhor mexeu justamente no que aconteceu quando criou esse curso de noivo de um dia só e da vida, preocupado com as outras cidades. Às vezes, cada curso de noivo aqui da vida tem um da Bahia, o noivo da Bahia, ou a noiva, outro do norte, outro de cada lugar vem. Sai de lá e vem fazer aqui cabelo todo dia. Uma oportunidade, não sei. O senhor falou isso, o senhor falou isso. É uma preocupação muito grande que nós temos na mudança disso. Mas o que Dário disse aqui, do Marco Aurélio, é justamente a respeito da quantidade que existe de casais para fazer o curso conosco todo mês. É devido à facilitação que eles encontram de ser um dia só. Mas se todas as paróquias, eu penso assim, das dioceses, implantassem o sistema de mais dias, cursos mais prolongados, cursos não, encontros, mais prolongados, catequese mais prolongada, eu tenho certeza que eles não viriam de outras cidades para fazer o curso conosco em Itabira, esse encontro. Então isso também é preciso ser revisto, conversado, porque as outras cidades também precisam estar dispostas para não acontecer o que acontece conosco. Eu penso que curso de um dia é para quem precisa, e não para fugir da catequese matrimonial. É necessário ter, mas é para quem necessita, sem impedir que ninguém faça, mas a pessoa, porque nós precisamos criar cristãos adultos, autônomos. As nossas leis e normas pastorais, elas não podem ser infantilizadoras. Pode isso, não pode isso, aquilo pode, assim pode, mas se for já assim, não pode mais, Não é isso. É deixar a decisão da pessoa, a liberdade. Mas eu penso que o curso de um dia, ele se adequa muito bem a um serviço prestado a quem mais tem dificuldades. Porque eu penso que a preparação ideal para o matrimônio, no mundo de hoje, é aquela em que um casal se encontra com outro
e partilham, discutem, conversam pessoalmente questões. O aspecto comunitário, eclesial dessa preparação pode ser vivenciado em outros momentos. Não é tirar também da preparação o aspecto de grupo, de comunidade e Então eu penso, é possível e pessoalmente eu acho que nós não estamos em assembleia aqui para decidir. Pessoalmente eu acho positiva a convivência das modalidades, mas elas precisam ser integradas numa pastoral de conjunto. Precisa haver uma reflexão que integre essas diferentes modalidades numa pastoral de conjunto. Inclusive, eu gostaria de saber. Só que os noivos, de início, já pensam assim: vou fazer de um dia só para ficar livre. Porque lá em Nova Era a gente faz de 8 encontros. Não tem de um dia só. Aí eles aí procuram outra paróquia. Mas nós temos que dar essa liberdade. Agora, nós temos que fazer com tal convicção, e oferecer uma qualidade de preparação que aqueles que fizerem conosco a catequese sejam os primeiros a propagar: não vale a pena, é melhor fazer desta forma. E continuamos dando a opção, porque para alguns não é possível mesmo. Para alguns não é possível mesmo. Essa abertura que é dada dos casais, que igual o Marco Aurélio está falando, isso é muito interessante. Nós trabalhamos já há 9 anos com essa preparação por acolhimento, chamado acolhimento, e dentre esse acolhimento que já fizemos, nós já tivemos casais que são brasileiros, que moram fora do país e vieram fazer preparação conosco. O que é que nós queremos fazer? Fazer uma adequação, não trabalhar com 9 encontros, e sim, dentro da possibilidade, talvez 3, 2 encontros, pegando aquele conteúdo que talvez a gente acha mais interessante a vida de matrimonial. A gente trabalha talvez 2, 3 encontros com esses casais. Às vezes, quando a gente costuma fazer uma carga horária de 1h30 por semana, às vezes a gente costuma pegar, às vezes, dentro de uma semana, 2, 3 encontros para facilitar a vida de cada um. Não vamos adiantar muito, porque vocês vão refletir sobre isso. Eu tenho medo de estar adiantando as reflexões, Acho que já fizemos um levantamento, já pusemos a questão aí, que ótimo, e vocês agora vão continuar o encontro de vocês. Mas, seja qual for, seja nesse caso ou em qualquer outro, nossas normas pastorais, elas são relativas. Nós não podemos absolutizar nossas normas pastorais. Jesus profeticamente colocou o sábado, que era dogma de fé do judaísmo, como norma relativa. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado, que é sacratíssimo, sim. Ele não deixa de ser sagrado, mas foi ele que foi feito para a pessoa humana. O importante é a pessoa humana. Na verdade, eu vejo como um desafio, que o nosso grupo está buscando no pré-matrimonial, seria essa primeira responsabilidade que o senhor colocou de estar buscando os casais, que estão em formação buscando matrimônio, antes do curso de noivos, como trazê-los para a pastoral e fazer que a gente aguce a fé deles, a busca dessa fé em comunhão, em casal. Então, assim, se alguma outra pastoral de uma cidade já tiver algum trabalho sendo iniciado, seria até interessante a gente estar discutindo, porque é um desafio, não digo uma dificuldade, um desafio. Não é objeto, e assim eu termino, lançando essa questão, não é objeto do dia de hoje, mas eu pedi na paróquia em que trabalhei os últimos 3 anos, antes da nomeação,
eu pedi para a secretária fazer o levantamento por causa das inscrições para a catequese batismal. Lá nós não temos curso de batismo, mas há muitos anos nós temos catequese batismal, são 3 encontros de preparação para o sacramento do batismo. E na inscrição da catequese, o casal diz se é casado na igreja ou não. E foi feito o levantamento de 2 anos. Apenas 28% dos batizados vinham de casais regulares. 72% das crianças batizadas na paróquia de Fátima, em Pouso Alegre, era de casais ou de segunda união ou somente amaziados. E lá eu refletia muito com a pastoral familiar como nós evangelizarmos 70% daqueles que buscavam o sacramento do batismo. Como nós acolhermos essas pessoas, como nós propormos, principalmente para os amaziados, a beleza do sacramento do matrimônio. Bom encontro para vocês.